Renato, boa noite. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta em duas, assim, curtas. Acabou aquela possibilidade, pelo menos do tamanho que foi criada na última quinta-feira, do título brasileiro? O título ficou bem mais longe ou ficou apenas mais longe? E mais do que isso, o jogo de quinta-feira, ele, de certa forma, cobrou um preço apresentado hoje, à medida que o Grêmio jogou boa parte da partida contra 10 jogadores. Boa parte, não. 80 minutos. Bom, acho que... Boa noite a todos. O clima que pode ter se criado em termos de o Grêmio ser o campeão não foi daqui de dentro. O grupo estava bem blindado. O presidente ao roupeiro, todo mundo se blindou. Tanto é que o nosso discurso foi bem tranquilo após a partida contra o Botafogo. Agora, se falar em título, eu continuo falando da mesma forma depois do jogo do Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades de ser campeão. Tanto é que o Grêmio hoje continua em terceiro lugar, mas o Flamengo, o Bragantino tem um jogo a menos. Sim, eles têm que jogar entre eles. O Botafogo também. Tem muita coisa que acontece no futebol. Até porque até 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ninguém duvidava que o Botafogo ia ser o campeão. Ninguém está falando que o Botafogo não tem condições de ser o campeão. Mas até então ninguém duvidava que o título seria do Botafogo. E vocês viram aí que chegaram mais 3, 4 clubes, 3, 4 times para brigar pelo título. E o Grêmio está na briga ainda. O Grêmio está em terceiro lugar. Vamos ver o que acontece nesses jogos atrasados dos adversários e ver o que acontece na próxima rodada. Tem muita coisa em jogo, já vi muita coisa acontecer no futebol. Então, vamos aguardar. Quanto ao jogo, não adianta a gente ficar se lamentando, reclamando. Nós tivemos, aí, como o senhor falou, tirando a expulsão do Bruno, basicamente aí 90% do jogo com um jogador a mais. Não conseguimos empatar, não conseguimos virar. Então, não vamos ficar dando desculpa para isso ou para aquilo. A única coisa que eu vi no vestiário são 2 lances. A expulsão do Bruno. Ele não pega o jogador, mas tudo bem, até aí tudo bem, vai. Agora, o agarrão que tem no André Dendário na hora que ele vai cabecear a bola, aí, né? Para que o VAR, né? Para que o VAR? Lá em São Paulo tivemos aquele pênalti legítimo, não deram. Ninguém está dando desculpa, nós não tivemos capacidade sequer para empatar o jogo. Isso é um fato. Mas o outro, vocês vão ver que o lance do André, dentro da área, mas para que o VAR está aí, né? O VAR, na maioria dos jogos, não é só do Grêmio, não. Na maioria dos jogos, o VAR vem passear. Não tem capacidade, muitas vezes, ou mal intencionado. Vocês vão ver o lance, volto a repetir, não é desculpa. Assistam lá o lance do André Dendário, coloquem na televisão e analisem. Aí vocês vão ver. Mas também não é desculpa, não. Perdemos o jogo, vida que segue, continuar o trabalho e ver o que vai acontecer nas últimas 4 rodadas. Ô Renato, quando você fala aí que o Grêmio não teve a capacidade para buscar o empate, apesar do Grêmio ter ficado com a bola, o Grêmio teve posse, o Grêmio num jogo diferente, com o Corinthians bem fechado e um campo também que hoje, né, com bastante chuva, ficou pesado. O Grêmio mudou talvez a sua característica da chegada. O Grêmio outras vezes chegava com a bola no chão, hoje foi muita bola aérea. Como é que foi para você, durante o jogo, ver essas situações e tentar, como é que você tentou organizar isso dentro dessas circunstâncias assim? Não, mas é fácil. O Corinthians fez 2 linhas de 4, deixando o jogador na frente, se fechou bem, estava difícil de entrar, tanto é que eles davam uma bola para a gente jogar, e a gente tentava as jogadas. O que nós tínhamos que fazer? As jogadas pelos lados. E no momento que você chega no lado, você tem que colocar a bola dentro da área. Não tem outra opção. Por isso que no segundo tempo dei 10 minutos, conversei com ele no intervalo, coloquei o João e coloquei o André, justamente porque são jogadores que cabeceiam bem. Então, não adianta você só cair e não ter os jogadores para cabecear. Então, por isso coloquei os dois juntamente com o Soares, para a gente aproveitar os cruzamentos. Então, foram vários cruzamentos, algumas a gente ganhou, algumas a gente perdeu. Porque não adianta nada, ou você tem aquele jogador da individualidade, do 1 para 1, mas o Corinthians estava bem postado, estava bem fechado, eles não queriam mais jogar, eles queriam dar bola para a gente tentou bastante jogadas de fundo, os cruzamentos, que era o que tinha que fazer, por dentro estava
praticamente quase que impossível de se entrar. Mas, infelizmente, não tivemos a capacidade de empatar, pelo menos, a partida. Aqui, Renato, tudo bem? Eu queria que você falasse individualmente, por favor, sobre o João Pedro Galvão. Eu sei que você já explicou o porquê colocou ele, das características, o que imaginava, mas ele é um jogador que não vem conseguindo entregar, e eu gostaria de saber o que você espera mais dele, que ele não conseguiu contribuir ainda. Hoje ele acabou sendo vaiado até pela torcida, alguns pediram o Natan. E, se possível, eu queria a sua opinião sobre o lance antes da expulsão do Bruno Mendes, que o Corinthians reclamou de um pênalti do João Pedro. Se você acha que foi pênalti e o juiz errou naquele lance a favor do Grêmio ou não. Esse lance eu não vi. Aliás, vi, até os jogadores do Corinthians conversaram comigo, falei, na visão que eu estava, era impossível de se ver. Era impossível. Eu vi o do André porque eu pedi para ver o lance no vestiário. Não pedi para ver esse lance aí. Mas quanto ao João, o João faz parte do grupo do Grêmio. Aí você me pergunta por que eu coloquei ele. Porque é um jogador de área. E nós tínhamos um jogador a mais. Nós tínhamos que aproveitar os cruzamentos. Coloquei ele e coloquei o André. Aí eu coloco o Natan aonde? Já tem o Ferreira aberto de um lado. Coloquei o André justamente porque ele sabe jogar pelo lado também e aproveitar o cabeceio dele. Não adianta você só ter jogadores na individualidade pelos lados e, de repente, sair os cruzamentos e você não tem ninguém dentro da área que saiba cabecear. Então, por isso, coloquei os dois, justamente por isso. Coloquei ele em cima de um zagueiro, o Soares em cima de outro zagueiro, para que a gente pudesse aproveitar os cruzamentos. Infelizmente, nós não fomos felizes. Renato, aqui. Boa noite. Hoje, em relação ao jogo contra o Botafogo na quinta-feira, você muda o time, tira o Ronald, coloca o Cristaldo. E quero pegar uma fala do Ferreira na saída do gramado, em que ele disse que o Corinthians veio com muitas mudanças, de certa maneira até surpreendeu o Grêmio. O quanto foi surpreendente a escalação do Corinthians com 3 zagueiros, com uma linha de 5 atrás? E se você pudesse, de repente, um esquema diferente, não esse com o Cristaldo em campo para a partida de hoje? O adversário ele tem todo o direito de vir com qualquer esquema. Em primeiro lugar, 3 esquemas, é o respeito que eles têm pela equipe do Grêmio. O Corinthians estava até então brigando contra o rebaixamento. Então, ele se defendeu mais. Muitas vezes, 3 zagueiros não quer dizer que você esteja se defendendo, mas eles estavam se defendendo, sim, com respeito à equipe do Grêmio. Quanto ao esquema, nós ganhamos do jogo do Botafogo, basicamente com esse esquema que nós terminamos. O jogador ele não tem que ficar reclamando desse ou daquele esquema. O jogador tem que jogar. O esquema é com o treinador. Então, no momento que nós jogamos ofensivamente, praticamente com 3 volantes, mas ofensivos, contra o Botafogo, vencemos o jogo. Hoje nós somos mais ofensivos ainda. Que eu tirei um volante e coloquei mais o meio, que foi o Franco. Não criamos tanto assim no primeiro tempo, justamente que nós tínhamos, por termos um jogador a mais, criamos pouco, mudamos um pouco a maneira de jogar no segundo tempo. Infelizmente, nós não fomos felizes. Agora, não vamos falar que nos surpreendeu o jogador, não sabe. Quem sabe é o treinador. E a mim ele não surpreendeu. A mim ele mostrou que ele veio defensivamente para se defender. Infelizmente para eles, infelizmente para a gente, ele perdeu um zagueiro. Nós tentamos de todas as formas, de todos os esquemas, buscar pelo menos empate. Não conseguimos, faz parte. Futebol é bola na rede. Eles fizeram e nós não fizemos nenhum. Renato, me chamou a atenção a arbitragem do jogo de hoje, que foi a mesma arbitragem do Grêmio e Flamengo. E é um árbitro que sofre muita pressão dos jogadores dentro de campo também, e da própria torcida. Tem árbitros que manejam isso um pouco melhor, são mais experientes. E o árbitro de hoje não é um árbitro tão experiente. Mais uma vez contra o Corinthians, o Grêmio tem essa dificuldade. Eu acho que o Grêmio não perdeu por causa da arbitragem, eu concordo contigo. Mas esse é um componente que mina o jogo como um todo, não só os lances capitais. Por que esse tipo de jogo, um jogo do tamanho que tinha, né? Como, por exemplo, o Bragantino, que jogou hoje com o Daronco na arbitragem, por que não tinha um árbitro hoje, digamos assim, com um estofo maior, com um pouco mais de característica de jogo grande para fazer esse jogo, e justamente contra o Corinthians mais uma vez? Bom, mas aí tem que perguntar para a CBF, tem que perguntar para o diretor de arbitragem. Eu sou treinador do Grêmio, eu não posso me meter na arbitragem. O árbitro que vem sempre tem o nosso respeito e ele tem que apitar o jogo, juntamente com o pessoal do VAR.
Eu não posso... Ah, não, esse árbitro a gente não quer, traz outro. Pode. Ele tem que jogar o jogo. Com esse árbitro que sofre pressão, o que não sofre pressão. Fica difícil, na minha condição também, de ficar falando de arbitragem. Eu estou falando sempre, não por causa do jogo de hoje. Por exemplo, nós ganhamos o jogo do Botafogo e eu achei pênalti. Que o Lucas driblou o lateral do Botafogo, o cara caiu com o braço, pegou a bola. Eu achei pênalti. Eu achei. O VAR estava lá. Ele não chamou árbitro. Mas isso, desde que me conheço para o treinador, desde que o VAR apareceu, que eu reclamo. Quem apita o jogo é o VAR. Se o cara é ruim ou se o cara está mal intencionado, ele sabe, ele tem o controle do jogo nas mãos, ele vai falar para o árbitro, foi pênalti, não foi. Às vezes é pênalti e fala que não foi, e vice-versa. Então, quem apita o jogo é o VAR. Aí você, às vezes, muitas vezes, você fala com o árbitro dentro do campo, os jogadores, e eu escuto, ou eu mesmo falo, eu sou dono do jogo, eu que apito, eu que mando no jogo. Ok, realmente o árbitro tem que ser o dono do jogo. Mas é por isso que a minha briga com o VAR. Então, já que ele é o dono do jogo e tem que ser, quando tem um lance polêmico, ele tem que ir lá no VAR. O árbitro do jogo, ele tem que se expor. E não esperar o cara do VAR falar se é pênalti, se não é, se é expulsão, se não é. É o cara do VAR que apita o jogo. Se ele for competente, tudo bem. Se ele for incompetente, como a gente tem visto em alguns jogos, dá nisso aí. Mas o que eu vou fazer? Eu que vou me meter? Aí eu vou aqui, daqui a pouco sou julgado, né? Sou suspenso. Mas vamos que vamos, não adianta, não vamos ficar dando desculpas, não. Renato, boa noite. O que dá para fazer nesses próximos 15 dias, né, desse tempo, da data FIFA, o que dá para melhorar no time do Grêmio? Porque hoje o Grêmio conseguiu criar boas chances, mas não conseguiu finalizar. Aliás, muitas bolas saíram para fora. Como melhorar esse ponto, pelo menos, né? A gente viu na última partida o Grêmio dando um show no ataque e nesse domingo não foi exatamente a mesma coisa. Então, assim, como que consegue concluir esse tanto de chances criadas? A gente treina, as oportunidades aparecem. A gente sempre procura aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. Então, não vai ser agora, depois de 11 meses, que eles vão aprender isso ou aquilo, se não aprenderam durante todo o ano. Cada um tem suas qualidades e cada um mostra em campo o que pode fazer. Então, não vai ser agora, nos últimos 15, 20 dias, não, vou treinar isso porque eu vou aprender a fazer isso. Não. Quem tinha que aprender, aprendeu. Não vai ser agora nas últimas 3 semanas que um jogador... Não é só aqui, não. No Brasil todo, no mundo todo. O cara não vai aprender, assim, da noite para o dia, em 3 semanas, o que ele errou o ano todo. Cada um já nasce com talento do berço. O que tem que acontecer é corrigir alguns defeitos. E a gente corrige durante o ano todo. E é com eles lá dentro do campo. Renato, queria te perguntar, depois do otimismo com o resultado de quinta-feira e a decepção de hoje, tu tens um grupo que é relativamente jovem, né? São muitos jogadores que estão começando a sua jornada, ou que vieram do exterior para o Brasil, estão na sua primeira temporada, ou são jogadores vindos da base, ou mais jovens. Eu queria te perguntar como é que faz para navegar essa montanha-russa emocional dentro do vestiário. É tranquilo, converso bastante com eles. Os jogadores mais experientes passam tranquilidade para os jogadores mais jovens. Faz parte você ter um grupo mesclado de jogadores experientes, jogadores mais jovens. Agora, vamos fazer uma colocação. Não vamos achar agora que está tudo errado. Não por causa da tua pergunta, só. Não vamos achar que está tudo errado. O Grêmio é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos inverter a situação. Se o Grêmio tivesse perdido o jogo para o Botafogo e todo mundo iria falar, uma coisa meio que normal, né? Perdeu para o líder do campeonato. E tivéssemos ganho o jogo hoje, estava tudo bem. Nós ganhamos 3 pontos dos últimos 6. E ganhamos o Botafogo lá. Infelizmente, ninguém queria, mas nós perdemos o jogo aqui. Mas se fosse o contrário, tivesse perdido para o Botafogo e ganho o jogo hoje aqui, estava todo mundo elogiando. Eu sempre vou elogiar meu grupo. Nós chegamos até então, nesse ponto do campeonato, com esse grupo. E esse grupo eu vou defender sempre, até porque você vê todos os grupos aí, a não ser tirando 2, 3 clubes no Brasil que tem muito dinheiro, meu grupo não fica devendo nada para ninguém, não. Tanto é que nós estamos, desde o início do campeonato, praticamente na parte de cima da tabela. Ninguém fica lá o tempo todo à toa. Então, não é porque a gente perdeu o jogo hoje, nós vamos achar, esse não presta, esse é ruim, aquele tem que ir embora, esse aqui não dá, esse aqui não pode vestir a camisa do Grêmio. Não. Meu grupo é muito bom, vou sempre defender meu grupo, e nós temos mais 4 jogos. Tá? O campeonato está muito parelho,
Muita gente, volta a repetir, achava que o Botafogo há 3, 4 semanas atrás, não que não tenha condições de conquistar o título, mas já achava que ele era absoluto, ia ser o campeão. Tem mais 3, 4 times brigando pelo título agora. Então, faltam 4 rodadas. Vamos ver o que vai acontecer nessas 4 rodadas. Renato, eu não quero meio que condicionar a tua resposta, mas falando já da arbitragem novamente, teve um fato no intervalo que os dirigentes do Corinthians, principalmente a pedido do Alessandro, né, infelizmente, e tentaram invadir a sala do VAR, foram bloqueados por seguranças, enfim, e os seguranças deles, inclusive, meio que agrediu o meu colega de trabalho. Nesse fator do interior, nesse intervalo, pode ter sido influenciado dentro do campo nos últimos 55 minutos de jogo, já que a gente teve o Bruno expulso, a questão do André Henrique dentro da área. Queria que tu pudesse falar algo sobre isso. Obrigado. É difícil falar. O presidente do Corinthians chutou a porta do árbitro, na frente do vestiário do Grêmio. Vocês não sabem disso. Mas o que eu vou fazer? Eu sou treinador do Grêmio, eu tenho que cuidar do meu grupo. O que eu acho engraçado é que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR, lá em São Paulo, né? Quando não deu pênalti legítimo para a gente. Ninguém chutou a porta do VAR, né? Ninguém chutou a porta do árbitro. Vocês estão satisfeitos, né? Mas aí é que eu falo para vocês. Se o treinador chega aqui e fala tudo que tem vontade, meu amigo, fica difícil. Deu, né? Vamos deixar o resto para amanhã. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Só outra coisa aqui, já que ninguém perguntou, vou responder aqui. Todos os clubes vão ter folga. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim sobre a folga? Quantos dias, Renato? 4 dias. 4 dias. É o mínimo que eu tenho certeza que qualquer clube vai dar. A não ser quem esteja com a rodada atrasada, mas já folgaram lá atrás. Então, né? Estou dando a chance de falar sobre a folga agora. Né? Porque eu volto, hein? Um abraço. Qual?